Olá pessoal, tudo bem? Hoje, 9/5/2023, eu quero falar um pouco aqui com vocês a respeito do Estado laico, da intolerância religiosa, do direito de crença, do direito religioso, da pessoa ter aí sua crença, sua religião e a intolerância de uma religião contra as outras. Eu quero que você assista comigo esse pequeno vídeo aí. Assista o vídeo, por favor. Senhor Jesus, querido Pai amado, a nova ceia, nosso Deus, a nosso Senhor, Senhor, nós esmoaça, Senhor, toda monarquia, toda imagem, todo espírito, quebra todo laço, Senhor, quebra toda obra contrária. Ô glória! Ô Senhor, meu Deus! Oh, que o teu nome seja glorificado, Senhor! Oh, aleluia, Jesus! Abençoa, Senhor, meu Pai! Oh, Senhor, esta obra, Senhor, que foi feita pelas mãos do inimigo, Senhor, agora está sendo quebrada, Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E o seu nome, Senhor, vai ser honrado e glorificado, Senhor. Oh, Senhor, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia! Toda honra e toda glória, Senhor, seja dada a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Está quebrado, em nome de Jesus. Aleluia! Pronto, agora que você assistiu o vídeo, eu gostaria que você pensasse um pouco a respeito disso aí. O que é que você acha desse vídeo que você viu aí? No vídeo, nós podemos ver algumas pessoas que estão aí cometendo um ato de vandalismo contra artefatos pertencentes a outra religião. E essas pessoas, podemos ver pelas palavras dela, pela adoração profetizada aí, que essas pessoas estão adorando um Deus e um ídolo. O Deus que elas estão adorando é o Deus que está na Bíblia, o Jeová, Javé, como queiram chamar, é o Deus dos judeus. E o ídolo que elas estão adorando é Jesus. O artefato que elas estão quebrando são artefatos da Igreja Católica. Essas pessoas que estão quebrando isso, pelas palavras e pelos atos que estão fazendo, são evangélicos. Podemos identificar isso com muita facilidade. No Brasil, no ano de 1890, foi firmado o decreto 119A, que é o decreto do Estado laico. Esse decreto ele foi revogado em 1991, ou seja, invalidado, derrubado. Nós temos aqui uma tentativa do Estado teocrático de invalidar o Estado laico. O que é isso? A lei do Estado laico defende que cada pessoa tem o direito à sua crença e de cultuar o Deus que essa pessoa acredita. Vou colocar aqui um exemplo para você entender melhor, você aí que é cristão. Por exemplo, se aqui fosse um Estado teocrático umbandista, você não poderia fazer seus cultos. Se aqui fosse um Estado teocrático cristão, evangélico, a Igreja Católica não poderia fazer seus cultos. Os umbandistas também não poderiam fazer seus cultos. Nenhuma outra religião pode fazer culto em um Estado teocrático de uma religião. Entenda o grave problema disso. Só que a religião predominante aqui no Brasil é o cristianismo. E o tempo todo, quem quer implantar a teocracia aqui no Brasil são os cristãos. E são os cristãos evangélicos. O catolicismo já teve a sua época de teocracia. Isso mesmo, aqui no Brasil. Mas agora predomina o Estado laico. Por quê? O decreto do Estado laico ele foi revigorado em 2002. Então, há o decreto dentro da lei. Então, você impedir culto religioso
destruir qualquer artefato pertencente a religiões é crime. Vou colocar aqui para vocês o artigo. Veja aqui na tela. O que diz aqui? Aqui diz: Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto número 119-A, de 7 de janeiro de 1890. Proíbe a intervenção da autoridade federal e dos estados federados em matéria religiosa. Consagra a plena liberdade de cultos. Extingue o padroado e estabelece outras providências. E aqui vem a descrição do decreto, descrito aqui em 7 artigos. Então, é crime você destruir qualquer artefato pertencente a uma religião. O que essas pessoas estão cometendo aqui é crime. O cristianismo ele se divide em 2 partes principais, catolicismo e evangelicismo. O evangelicismo, o tempo todo, está querendo derrubar o Estado laico. O tempo todo querendo instalar uma teocracia. Por que isso? Vamos para a Bíblia? As bases para a intolerância do cristianismo, principalmente do evangelicismo, está na Bíblia. Isso mesmo. Vamos ver o que diz a Bíblia a respeito de outras religiões. Não vou ler textos longos para não complicar as coisas e não tornar o vídeo muito longo. São muitas as coisas em relação à intolerância religiosa. E claro, dentro da Bíblia, a Bíblia é intolerante religiosamente. E é intolerante a outras religiões, validando o judaísmo. Isso poderia até mesmo valer para o cristianismo. O judaísmo não tolera idolatria, ou seja, acreditar em outras religiões, acreditar em outros deuses, acreditar em outras divindades. Até mesmo acreditar no suposto Filho de Deus Salvador, ou alguém que diria ser Filho de Deus Salvador. Nesse caso, o cristianismo é tido como idolatria pelo judaísmo. Agora, os cristãos usam o judaísmo, que vai contra eles mesmos, para pregar ódio e intolerância contra pessoas de outras religiões. Veja aqui na Bíblia. Segundo a Reis, no capítulo 23, parágrafo 12, diz: Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais os reis de Judá tinham feito, como também o rei derrubou os altares que fizera Manassés, nos 2 átrios da casa do Senhor. E, esmiuçados, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cédron. Está cheio de intolerância dentro da Bíblia. Olha, todas essas passagens aqui, todas essas passagens são de intolerância religiosa, pregada pelo judaísmo bíblico. E são, hoje, usadas pelo cristianismo. O cristianismo se apossou de uma religião, de outras pessoas, para pregar ódio e intolerância contra outras pessoas. Segunda Crônicas, capítulo 34, parágrafo 7, diz: E tendo derrubado os altares e os bosques e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol, em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Juízes 6, 25 diz: E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, ou seja, aqui o escritor coloca como sendo palavras do próprio Deus. É lógico que isso aqui é invenção de religioso. Deus nenhum jamais disse nada. Deus nenhum jamais pediu para alguém quebrar alguma coisa pertencente à religião de qualquer pessoa. E aí ele diz que Deus disse: Toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Deus nenhum jamais
mandou alguém fazer alguma coisa. Êxodo 34:13 diz: Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis. Ezequiel 6:4 diz: E serão assolados os vossos altares e quebradas as vossas imagens do sol, e derrubarei os vossos mortos diante dos vossos ídolos. Como eu mencionei para vocês, Jesus é um ídolo. Para o judaísmo, o cristianismo é idolatria. Se os judeus fossem se comportar igual como está aqui na Bíblia e aqui no Brasil fosse de maioria judaica, os cristãos estariam ferrados. Se os judeus se comportassem igualmente os cristãos e aqui no Brasil fosse judaísmo predominante, os cristãos estavam ferrados. Por isso, é importante o Estado laico quando existe religiosidade. De minha pessoa, eu prefiro que não exista religiosidade. Eu prefiro que exista o ceticismo total e as ideias seculares. Mas como existe a religiosidade, isso está intrínseca na mente das pessoas, não podemos arrancar isso delas, não podemos arrancar isso dessas pessoas. Então, o melhor a fazer é implantar o Estado laico. E isso já existe aqui no Brasil, é lei. Só que, aqui sendo o Estado laico, o Estado que defende a liberdade de crença, há um paradoxo com o cristianismo, que usa a Bíblia como base da sua religião, sendo a Bíblia um livro de intolerância. Os cristãos, eles dizem que a Bíblia prega o amor entre as pessoas e a paz entre as pessoas. Isso é uma coisa que está sendo espalhada de forma errônea. A Bíblia, ela prega a paz e a união entre as pessoas, mas é as pessoas cristãs, as pessoas religiosas. No caso da Bíblia em si, é a paz entre as pessoas judaicas no Primeiro Testamento e a paz entre os cristãos no Segundo Testamento. A Bíblia está dividida em duas partes. Essas duas partes elas não se unem muito bem. Apesar do cristianismo ser feito completamente em cima do judaísmo, ou seja, o Segundo Testamento da Bíblia ele é feito com base total no Antigo Testamento da Bíblia. Mas isso é controverso, porque essa fabricação do Jesus, essa fabricação do Novo Testamento, isso é idolatria para os judeus, ou seja, idolatria para o Antigo Testamento da Bíblia. Veja mais passagens de intolerância em relação à Bíblia no Antigo Testamento. Aqui diz: Por isso, naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra eles, pois derrubou o seu altar. Juízes 6:32. Aqui está se referindo a uma passagem onde os israelitas, o povo do Deus Javé, derrubaram o altar do povo do Deus Baal. E o povo estava contendendo pelo Deus Baal. Estou te explicando aqui de uma forma bem simples, para se entender melhor. Isso está no livro de Juízes, no capítulo 6. Vocês podem ver lá a partir do 30, mais ou menos, 29, você consegue acompanhar direitinho. Então, as pessoas estavam contendendo por Baal. E aí o Joás, que é um israelita, ele disse assim: Estás vós contendendo por Baal? Se Baal é Deus, deixe que ele defenda o seu trono, deixe que ele defenda a sua causa. Então isso vale para vocês cristãos. Deixe que o seu Deus se defenda, deixe que ele vá lá nas igrejas e quebre as estátuas, se ele assim quiser. Espere que o seu Deus tome atitude, espere que seu Deus faça alguma coisa. Por que vocês tomam atitude por Deus? Seu Deus não é capaz? Porque dentro da Bíblia estavam contendendo por Baal. Como dentro da Bíblia, Juízes 6, como eu falei, estavam contendendo por Baal, então os israelitas entenderam o quê? Se estão contendendo por Baal é porque Baal não é capaz de se defender. Não é um Deus, ele é só uma estátua. Então, se o seu Jesus, se o seu Javé, Jeová, é incapaz de se defender, ele pode ser apenas uma ideia de vocês e não existir de verdade. Porque se ele existe de verdade, deixe que ele se defenda, deixe ele fazer alguma coisa, deixe ele tomar atitude e verá que nada acontece. Então, é por isso que eu digo que
Estado laico e cristianismo juntos não combinam. Muito obrigado.